Olá, aluno! Voltamos com mais um bloco do nosso curso aí do Sistema Operacional Linux. Provavelmente será o nosso último bloco para a gente fechar esse curso aí sobre o temido sistema Linux, que eu acho que já está mais tranquilo para você, acredito eu. Com as questões que nós fizemos, né, com as dicas que foram passadas, você já está mais familiarizado, ambientado com o sistema operacional Linux, perfeito? Então, vamos lá, vamos pegar o próximo tópico aí. Qual que seria? Vamos falar um pouquinho sobre alguns softwares presentes no Linux. Porque o que acontece? Nós estamos acostumados muito a utilizar o Windows, aluno, perfeito? O Windows é o nosso sistema operacional aí, popular, o preferido, né? Então a gente tem aqueles programinhas habituais que a gente sempre utilizou. E o Linux também tem, basicamente, os mesmos programas que tem no Windows, né? Muita coisa é comum entre os dois sistemas operacionais. Só que a gente não, quem não usa, não conhece, porque são alguns nomes estranhos. E esses nomes podem ser suscetíveis a cair nas provas de concurso. Então, vamos lá, coloquei, ó, pacote para escritório. Temos o LibreOffice. O LibreOffice ele vem na maioria dos Linux, já traz o LibreOffice, eles já trazem o LibreOffice como um pacote padrão, coisa que não acontece no Windows, né? O Windows você tem um pacote Microsoft Office, só que você tem que comprar, você tem que adquirir. Então ele não vem com um pacote de aplicativos já instalado como tem no Linux. Então o Linux é o LibreOffice com o Writer, né, que é o editor de textos, Calc, o Impress, o Base e o Draw, que é o programa para desenho, ok? Aí temos também os editores de texto simples, equivalem a quem? Ao bloco de notas, que você conhece aí, né? Quem já nunca utilizou o famoso bloco de notas. Aí temos o VI, né? O Vim, o Emacs, o Nano, o Gedit, Crite, o Sublime, Test e o Joy. Então são pequenos programinhas que são utilizados para textos simples, geralmente aquele formato TXT, que a gente já conhece aí há algum tempo. Editores de imagem, geralmente o Linux não tem, por exemplo, o Photoshop, o famoso Photoshop. Então ele traz alguns outros programinhas que fazem edição de imagens, ó, como o GIMP, né? GIMP, esse é o mais famoso, aqui que tem um gatinho na logomarca. RAW Studio, Fotivo, o F-Spot, também são exemplos aí de editores de imagem. Navegadores de internet, ou seja, os programinhas que nós usamos para navegar nas páginas da internet. Enquanto o Windows tem lá o Internet Explorer, né? E agora o Windows 10 tem o Edge, que é o mais novo, o Linux contém o Mozilla Firefox, pode ter o Google Chrome, pode ter o Opera e pode variar de Linux para Linux. Ou Conqueror, como eu já tinha citado, o Conqueror é um programa híbrido. Ele é tanto um gerenciador de arquivos, ou seja, um explorador de arquivos, como também é um navegador. Toma cuidado com isso, tá bom? Temos o correio eletrônico, qual geralmente que vem no Linux, é o Mozilla Thunderbird, que é da mesma fundação que desenvolve o Firefox, né, o navegador da Mozilla. Aí o Thunderbird é para gerenciar e-mail. Temos o Evolution e temos o Kmail. Então são programinhas usados no gerenciamento de correio eletrônico. Gravadores de CDs, DVDs, a gente utilizava muito Nero. Lembra antigamente do tal do Nero? O Linux, geralmente você tem o Braseiro, você tem o Gnome Baker, que são programinhas bem famosos aí para o sistema operacional do Pinguim, ok? Então, o meu objetivo, aluno, foi o seguinte, colocar esses programinhas para você poder conhecer, porque às vezes as bancas podem citar los em prova e a gente fica um pouco perdido. Poxa, eu nunca ouvi falar. E aquela dica que eu dei num bloco anterior aí, com relação a gente marcar a questão errada porque não conhece, né, o nome. Ah, eu não conheço isso aqui, quer dizer que está errado. Nem sempre o que a gente não conhece quer dizer que está errado, tá? Então, é bom estar estudando, é bom estar lendo esses nomezinhos alternativos que eles podem estar presentes na sua prova, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma sequência aí de questões, né, fechar algumas questões importantes que até caíram esses nomes e questões para a gente dar mais uma refinada aí no sistema Linux. Perfeito? Então joga lá a primeira questãozinha, vou colocar para você aí. A respeito do sistema operacional Linux, assinale a opção correta. Letra A.
Kernel é a interface gráfica do Linux, que tem um visual muito similar à interface do sistema operacional Windows 7. Olha que maravilha, falando que o kernel é uma interface gráfica do Linux. Não, nós vimos o que lá no início do curso? Kernel é o núcleo do sistema operacional, é o coração do sistema operacional, né? Interface gráfica nós poderíamos colocar quem? KDE, GNOME, Unity, tá lembrado dos nomes? Então, kernel não é interface gráfica, é o sistema operacional, o kernel, né? A base do sistema operacional, tudo bem? Letra B, o Linux funciona em dezenas de plataformas, desde mainframes até relógios de pulso, passando por várias arquiteturas e dispositivos. Bem, mainframe são computadores de grande porte, tá, aluno? Aqueles computadores, geralmente, servidores de grandes empresas, servidores de rede. Aí vem a dúvida, pô, professor, Linux é usado em relógio de pulso, pequenos equipamentos? Poxa, Linux geralmente não é para computador? Bem, aluno, a ideia do examinador é que você fizesse o seguinte raciocínio. Sistema operacional, ele existe em praticamente qualquer aparelho eletrônico. A partir do momento que você tem algum aparelho que é controlado por algum software, aquele software é um sistema operacional, que seja de pequeno porte a grande porte. E sistema operacional existe sim para relógio. Você não tem lá o relógio, por exemplo, da Apple, o Apple Watch, ele vem com o mesmo sistema operacional do iPhone, o iOS. Só que é um sistema mais reduzido, com menos funções, mais enxuto, para atender um dispositivo menor. Então a Samsung também tem o seu relógio inteligente. As outras fabricantes também desenvolvem relógios para poder combater o relógio da Apple. E geralmente o relógio da Samsung vem com quem? Com o Android, que é o sistema operacional Linux para dispositivos móveis, né? Tablets, celulares. Então o sistema operacional tem sim, desde pequenos aparelhos, no caso de relógios, até computadores de grande porte, que seria o caso dos mainframes, tudo bem? Então, voltando ao item, a letra B está interessantíssima, né? Olha lá, funciona em dezenas de plataformas, desde mainframes até relógio de pulso, passando por várias arquiteturas e dispositivos. Sim, questãozinha tá bonitinha, vou ficar com ela, mas vamos tirar o desencargo de consciência analisando os outros itens. Olha lá, letra C, o KDE é o navegador nativo do Linux, que permite acesso à internet e envio de e-mail. Não, KDE nós vimos que não é navegador, KDE é uma interface gráfica, é uma tela do Linux, um servidor de interface gráfica. Navegador poderia ser Google Chrome, Firefox, o Opera e até mesmo o Conqueror. Então, letra C está fora. Letra D, o Linux adota GPL. Opa, lembra da GPL? Licença Pública Geral. Uma licença que permite aos interessados usá-lo, mas sem a possibilidade de redistribuí-lo. Olha lá que legal. Quer dizer que a GPL não permite a possibilidade de você redistribuir o Linux? Não é permitido isso? É permitido sim, é uma das liberdades que a GPL frisa, né? Você poder redistribuir o Linux, né, sem causar a pirataria. Então, essa letra D também está errada. Então, ratificamos, aluno, é a B. Tudo bem? Tranquilo? Vamos a mais uma questãozinha. Em ambiente gráfico, KDE, as diversas distribuições do Linux podem utilizar programas navegadores de internet, como o Mozilla Firefox e o... Tá vendo, aluno, como é que uma questão puxa a outra? Tá vendo como é que a ideia é essa? É fazer muitos exercícios. Por isso que a minha aula, eu foco muito a ideia das questões, exatamente para você ver que uma questão pode puxar a outra. Você pode estar estudando aqui hoje e, se Deus quiser, amanhã, na sua prova, pode cair uma questão que você estudou hoje. Por isso que é muito importante cercar bem, analisar bem o que já caiu, o que não caiu, exatamente porque a informática é muito complexa, é muito assunto, não dá para estudar tudo. Então você não pode estudar por quantidade, você tem que estudar por
qualidade. O ideal é isso. Então você pode observar que essa questão está respondida. Ela é uma questão que nós já respondemos com a questão anterior. Quer que eu provo? Então joga lá. Olha aí o que ele quer. Ele quer um navegador de internet. Então vamos lá. Letra A. Letra A é um navegador de internet? Java? Não, né? Java é uma linguagem de programação, muito utilizado para desenvolver aplicativos para web, para celulares, né? Aqueles joguinhos de celulares, smartphones, utiliza muito Java. GNOME. GNOME é um navegador, aluno? Também não. GNOME é uma interface gráfica, né? Uma tela, ambiente gráfico do Linux. Igual esse KDE, a GNOME também é. Letra C, Mandriva. Mandriva é um navegador? Não, Mandriva é uma distribuição do Linux. Então não é um navegador. Letra D, olha aí, Opera. E aí, o Opera é ou não é um navegador? Sim, navegador que tem uma fatia não muito grande do mercado, mas muita gente gosta de utilizá-lo. Ele corre bem por fora aí. E a letra E, Oracle. Não, Oracle é uma empresa de desenvolvimento de software, é como se fosse uma Microsoft. É uma empresa muito famosa no setor de banco de dados. Tudo bem? Nós conhecemos como Oracle. Então tá aí mais uma questão arrematada. Temos mais uma. Acerca do sistema operacional Linux, assinale a opção correta. Letra A. No Linux, um usuário comum não pode causar danos ao sistema operacional da máquina de forma acidental. Letra B. Para gravar um CD em computadores que utilizam Linux, é necessário instalar o programa Ubuntu, que permite gerar discos de áudio e vídeo. Opa, a letra A eu passei batido, mas a letra B eu não vou passar batido. Ubuntu é para gerar discos de áudio e vídeo, aluno? Não, né? Ubuntu é uma distribuição do Linux, inclusive muito famosa, que eu uso inclusive para poder ministrar as minhas aulas. Letra C. O GNOME é um programa nativo do Linux para tratamento de imagens. E aí, o GNOME é um programa para tratar imagens do Linux? Não, geralmente é o GIMP, ele quis confundir, eu acho, com o programa do gatinho, né? GNOME é uma interface gráfica. E letra D, uma das desvantagens, olha, vai falar mal, do Linux, é a necessidade do usuário digitar comandos para realizar tarefas como gravar arquivos. E aí? Então quer dizer que eu só consigo gravar arquivos no Linux através de comandos? Eu não poderia, por exemplo, lá no explorador de arquivos que nós vimos, onde eu tenho as pastinhas, eu pegar um arquivo aqui e arrastar até uma pasta e soltar? Ou seja, eu não poderia gravar um arquivo utilizando a interface gráfica, aluno? Lógico que eu posso. Então isso não é uma desvantagem do Linux. O Linux tem a possibilidade, sim, de você gravar os arquivos utilizando a tal da interface gráfica. Então, sobrou quem aí? A única que salva na questão é a letra A. Aí você vai indagar comigo, mas professor, como assim? Um usuário não pode causar danos ao sistema operacional da máquina de forma acidental? Aluno, é aquela ideia que eu falei sobre a criação de usuários. Quando você é um usuário comum, você praticamente não tem permissão para fazer qualquer alteração que envolva alguma coisa no sistema operacional, que altere alguma coisa no sistema operacional. Você precisa ter poderes de root. Você tem que ter a senha do administrador do root para poder fazer isso. Então, quando ele fala acidentalmente, é o seguinte, eu estou lá trabalhando, logado como um usuário comum, eu não consigo causar um dano no sistema operacional. Por quê? Porque eu preciso de permissões para isso. Sem as permissões para alterar alguma coisa no sistema, eu não consigo causar um dano. Então, cuidado para não ir muito além essa questão. Eu vi comentários na época dessa prova, o pessoal falando, mas se eu jogar o computador no chão, se eu der um tiro no computador, eu sou policial, eu vou dar um tiro. Não é isso. É num uso comum, eu estou ali sentado na frente da minha máquina, logado como um usuário comum, eu não consigo causar um dano acidental. Por quê? Porque eu não consigo fazer nada, eu não tenho permissão para praticamente nada. Por isso que o root é recomendável apenas uma pessoa ter a senha do root, ter a senha da raiz.
e mais nada. Perfeito? Então, uma questão que passa bem, tá? Ela tá certa, letra A. Beleza? Então, vamos para a próxima. Temos mais uma aí. O Linux, sistema operacional bastante difundido atualmente e adotado por grandes empresas, possui capacidade de multitarefa, multiprocessamento, memória virtual por paginação e bibliotecas compartilhadas. Tá vendo? Citou aí características. Nós já sabemos boa parte delas. O Linux é multitarefa? Sim, porque o Linux executa diversas tarefas simultaneamente. Então você pode estar com editor de texto, com planilha, com vários programas abertos ao mesmo tempo, que ele vai rodá-los, né? É multiprocessamento? Sim, opera em máquinas que tem vários processadores, por exemplo, ou máquinas com processador de multicore, né? Múltiplos núcleos de processamento. Trabalha com memória virtual por paginação? Sim, nós já vimos a memória virtual. Lembra da ideia da memória virtual? Ou vamos relembrar? Vamos relembrar aqui rapidinho. Ó, aqui é uma estrutura interna de um computador. Que eu vou desenhar para você entender, se você ficou com dúvida, entender de uma vez por todas. Um computador por dentro, aluno, ele é mais ou menos assim, tá? Quando você instala o sistema operacional na sua máquina, deixa eu apagar aqui, ficou um pouquinho feio. Deixa eu corrigir aqui. A letra não ajuda, né, aluno? Quando você instala um sistema operacional na sua máquina, ele é instalado aqui dentro, num disco rígido, tudo bem? No HD. Então, o Linux está instalado dentro do HD, ok? E na instalação do Linux, também serve para o Windows, tá? É criado um espaço extra no HD, que é esse espaço aqui, que ele dá como memória virtual, ou seja, ele reserva um pedaço do HD para ser uma memória virtual, que a gente chama de memória de paginação, memória de troca, swap, são os nomes mais comuns, memória paginada, tudo bem? Aí fica quietinho, fica guardado aí. Quando você liga o computador, a memória ROM é a primeira memória a entrar em ação. A ROM tem a função de testar os componentes, né, com o post, através da BIOS, e vir até o HD e perguntar para o HD se ele tem sistema operacional. Então a ROM vai no HD e fala assim, HD, tem sistema operacional aí ou não? Se o HD responder que tem, ela vai emitir o comando para o sistema operacional ser carregado na memória RAM. É aqui que dá o nome, aluno, do procedimento chamado boot. É isso, boot é o carregamento do sistema operacional para a memória principal. Então o sistema operacional e todos os programas que você está utilizando na sua máquina estão sendo executados na memória RAM. Estão aí dentro, a execução está sendo feita aí. Só que a RAM tem um limite. Por exemplo, você comprou uma máquina com 4 GB de memória RAM, quer dizer que você está limitado à execução de 4 GB. Só que o usuário não tem limite, né? A gente quer abrir 1 milhão de programas ao mesmo tempo. A gente não para, quer abrir navegador, quer editar vídeo, escambau, né? Assim, vai chegar um momento que sua memória RAM não vai ter mais espaço. Então, teoricamente, sua máquina teria que travar, game over, despejo de memória, não tem mais memória. Só que para isso não acontecer, o que o sistema vai fazer? Quando ele perceber que a RAM não tem mais espaço, ele vai passar a execução dos programas para a memória virtual. A memória virtual vai fazer o papel da memória RAM temporariamente aí, para suprir a falta da RAM. Só que a gente paga um precinho por isso, né? Memória RAM é um chip, é uma memória que tem uma velocidade medida em frequência, ela é muito mais rápida que o HD. Os HDs normais, eles são HDs mecânicos, né? Motorizados, então é muito mais lento. Então o nosso computador fica muito lento. Você tem uma perda de rendimento muito grande no computador. Você pode ver que sua máquina fica bem lenta. O ideal seria você reiniciar, fechar os programas todos, reiniciar, para a memória virtual voltar, para o lugar dela e a RAM tá selinho. Porque assim que você reinicia a memória RAM, ela apaga, porque ela é memória o quê? Volátil, né? Aí ela é apagada, ok? Então, memória virtual por paginação é isso. E bibliotecas compartilhadas?
Bibliotecas compartilhadas, geralmente no Linux, são arquivos SO, onde no Windows são os arquivos DLL, que são os arquivos de biblioteca. São simplesmente arquivos que o sistema operacional utiliza para compartilhar com outros softwares. Quando você instala um software no seu computador, aquele software vai precisar de recursos. Ao invés de ele trazer recursos próprios dele mesmo, ele usa o recurso do sistema operacional. O sistema operacional empresta a biblioteca para interagir com o software, para o software poder utilizar aquela biblioteca. Então, por isso que ele fala bibliotecas compartilhadas. É o Linux poder compartilhar essas bibliotecas, esses arquivos, com outros softwares para eles poderem funcionar. Perfeito? Então, questãozinha bacana, citou bem características aí do Linux, por isso ela está correta. Tudo bem? Foi um pouquinho longa a explicação, porque é uma questão que citou muitos detalhes aí do Linux, ok? Seguindo, mais uma aí. No Linux, todo arquivo executável tem como extensão o sufixo exe. E aí, aluno, o Linux trabalha com o sufixo exe? Não, o Linux não reconhece a extensão de arquivo. Exe é uma extensão de arquivo reconhecida no Windows. Geralmente o Linux trabalha com arquivos .bin, né? Que são os arquivos binários do sistema operacional, são os conhecidos executáveis do Linux, ok? Então essa não passa, tá aí uma curiosidade, né? Às vezes, por isso você pode ver, você não consegue instalar software de Windows em Linux e nem vice-versa. Tudo bem? Mais uma. No sistema Linux é possível criar arquivos com nomes extensos, como por exemplo, tabelas, underline de custas, underline processos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.odt. E aí, eu poderia criar um arquivo com esses nomes ou não? Vamos fazer algumas observações aí. Bem, o Linux aceita arquivos com até 255 caracteres de nome. Fica essa observação aí, tá? Então você pode ver que esse nome aqui tem menos de 255 caracteres, né? E ele tem um caractere que é proibido você utilizar nos nomes, que é justamente a barra de endereçamento. Essa barra você realmente não pode usá-la para nomear um arquivo, né? Mas o underline, sem problema nenhum. Então você observa isso, tá? Tem menos de 255 caracteres? Tem. Não tem a barra, que é um caractere proibido? Tudo bem. Então, a questãozinha está dentro do parâmetro, sim. A questão está correta, tá? Outra observação, lembrem, o Linux é case sensitive, ó, tá vendo? Esses caracteres aqui maiúsculos, eles são reconhecidos. Então, por exemplo, você sabe que você não pode ter dois arquivos com o mesmo nome e a mesma extensão dentro da mesma pasta, perfeito, aluno? Mas, se eu colocar esse mesmo nome aqui, alterando maiúsculo e colocando minúsculo, ele aceita. Porque para ele é um arquivo diferente, só pelo fato de você mudar o maiúsculo para o minúsculo, ok? Então, questãozinha, tranquilo, é possível criar sim arquivos com nomes extensos, como esse nome aí. Tudo bem? Ótimo. Mais uma. A respeito do Linux, assinale a alternativa correta. Letra A, kernel é o nome genérico de uma classe de programas que funcionam como interpretador de comandos, aluno. E aí, kernel é o interpretador de comandos do Linux? Não. Nós vimos uma questão parecida. Kernel é o núcleo do sistema. Interpretador poderia ser o prompt, conhecido como shell, bash, sh, etc. Letra B, o Linux é um sistema operacional monotarefa? Não, ele é o quê? Multitarefa examinador, não é mono. Letra C, o sistema operacional Linux foi criado em 1991 por Linus Benedict Torvalds. Primeiro bloquinho eu falei disso. E aí? A data tá certa? Tá, 1991. Mas e aí? Linux, que foi o cara que criou o sistema Linux? Não. Quem criou o Linux foi um sujeito chamado Linus Benedict Torvalds. Tanto que você soma o nome Linus com a plataforma Unix, que é que o Linux usa, forma o nome Linux. Então tem uma pegadinha aí, né? Tá vendo? Questãozinha bem minuciosa. Letra D, um dos comandos básicos do Linux é o cal, que exibe o calendário do mês correspondente à data atual do sistema de um mês e ano especificado. E aí, o cal é um comando para calendário? Está na dúvida, vamos para E, né?
O código-fonte aberto permite que qualquer pessoa veja como o sistema funciona, podendo modificá-lo e vendê-lo livremente. E aí? Olha só onde é que tem a pegadinha. Você pode modificar o código-fonte, mas você não pode vendê-lo livremente. Você vende a distribuição, é permitida a venda, a comercialização, mas o código-fonte não. O código-fonte, uma vez livre, sempre livre. Tá? Você pode vender a distribuição Linux, mas o código-fonte, vendê-lo livremente, não. Então tá errada, sobra quem? Sobraria a letra D, né? Mas eu quero fazer uma observação para você. Nem sempre os examinadores, alunos, eles são perfeitos. O examinador também erra. E quando ele erra, ele tem que pagar pelo erro do mesmo jeito que a gente paga quando a gente erra a questão na prova. O comando cal exibe um calendário do mês correspondente data atual? Sim, exibe. Só que não é cal em caixa alta. Lembra-se disso? O cal tem que ser em caixa baixa, em letra minúscula, porque o Linux é case sensitive, ele diferencia um caractere do outro. Então, se você jogar esse comando lá, ele vai dar erro. Agora, se você colocar o cal em minúsculo, vai aparecer o calendário sim. Então, essa questão foi alvo de recurso, o pessoal pegou a manha, entrou com recurso e o examinador teve que anular. Questão anulada, né? Pô, professor, você trouxe uma questão anulada? Sim, exatamente para você ver que o examinador não é perfeito. A gente corrige esse monte de questões aqui, tá certo, tá errado, a gente concorda ou não concorda, mas tem gabarito definitivo. Mas ele também erra, e aí ele errou. Ele errou e coube o que? Ele recebeu o recurso e anular a questão. Aí você já fica esperto com esses comandos aí na próxima prova. Bacana? Tem mais? Vamos lá? Um arquivo oculto no sistema operacional GNU Linux é identificado por um ponto no início do seu nome, como por exemplo, no código .bashrc. E aí, interessante, né? Perfeito, aluno. Se você renomear um arquivo no Linux colocando um ponto antes do nome, você torna o arquivo oculto. Você muda o atributo dele para arquivo oculto. Interessante, né? Aí depois você pode ir lá e pedir para exibir os arquivos ocultos, você vai ver que o arquivo vai estar com um ponto antes. Então é uma forma de você tornar um arquivo no Linux oculto, é colocando um ponto no início dele. Então, questãozinha correta, fica mais uma curiosidade para você aí de concurso. Perfeito? Mais uma. O Ubuntu Linux LTS possui um navegador de arquivos chamado Nautilus. Considere que esse navegador de arquivos esteja exibindo um conteúdo da pasta pessoal do usuário e que nessa pasta existe um arquivo chamado documento. Uma forma de fazer com que esse se torne um arquivo oculto é, olha aí de novo, clicar com o botão direito sobre o arquivo, selecionar propriedades e marcar a opção oculto. Letra B, acessar o menu de aplicativos editar e selecionar o item ocultar arquivo. Letra C, abrir uma janela do terminal e utilizar o comando write documento. Letra D, clicar com o botão direito sobre o arquivo, selecionar ocultar arquivo. E letra E, renomeá-lo inserindo um ponto antes do seu nome, ponto documento. Aí, tá vendo? Questão parecida com a anterior. É a letra E. Basta colocar um ponto antes do nome. Tranquilo, aluno? Ótimo. Mais uma. Um servidor proxy é responsável por intermediar conexões entre clientes e servidores. Normalmente são usados para manter a segurança em redes intranet que usam endereço IP reservado. Acerca disso, assinale a alternativa que apresenta o nome de um aplicativo proxy que pode ser utilizado em sistemas operacionais Linux. Aluno, esse é o tipo da questão mosca branca. Aquela questão que ela cai com raridade, mas quando cai ela derruba. Por quê? Porque colocam nomes estranhos e o candidato fica super desesperado numa questão dessa e vai acabar tendo que chutar. Não, você não vai chutar, você vai usar a frieza para acertar essa questão. Vou mostrar para você como. Primeiramente, vamos entender o que é proxy. Tá? Proxy é visto até em aula de internet. Proxy é um servidor que você consegue configurá-lo, um filtro, que a hora que você vai acessar a internet, ele que bloqueia acesso a sites indesejados. Então, por exemplo, se na sua empresa você não pode acessar o Facebook, você não consegue acessar o Instagram, você não consegue acessar o WhatsApp Web, quer dizer que o proxy é que está bloqueando isso, porque é ele que está gerando o IP da máquina para você ir para a internet
e é ele que o técnico vai lá e configura para fazer esse bloqueio, tá? Então a gente conhece como um servidor proxy. E o Linux tem o seu servidor proxy, tem um programinha que faz esse papel. Vamos achar? Então joga aí. A ideia é por eliminação, aluno. Vamos tentar eliminar o que é mais fácil. Olha lá, ó. KDE, nós já cansamos de ver, interface gráfica, elimina. Outra letra que o concurseiro tem que saber, né? Mozilla. Mozilla, pelo amor de Deus, Mozilla você tem que saber. Professor, Mozilla é um navegador? Não. Mozilla não é navegador. Mozilla é uma fundação que não tem fins lucrativos, que desenvolve um navegador chamado Firefox e um programa de e-mail chamado Thunderbird. Então, Mozilla é a desenvolvedora desses programas, não é o programa, ok? Aí temos outro, o Apache, eu já falei sobre Apache. Apache é uma versão web server do Linux, servidor web, ok? Aí fica lá, ó, IIS e Squid, tá vendo? Você ficou com duas, já deu uma aliviada no seu estresse, concorda? E aí, IIS ou Squid? Eu faço o seguinte raciocínio, aluno. Qual desses dois nomes é um nome mais alternativo? Você percebeu que o Linux usa muitos nomes alternativos nos seus programas? A Microsoft ela é mais formal com os nomes, né? O Linux é muito nome homenageando tribos indígenas, homenageando índios, né? Então, assim, é bem variado, né? É bem diferente os nomes, né? Qual que você marcaria? IIS ou Squid? Se eu tivesse uma sinuca de bico, é o Squid, sem nenhuma soma de dúvidas. O Squid é mais a cara do Linux, né? IIS, quem que é o IIS? IIS é um web server, só que para o Windows. Ele é o concorrente do Apache aí. Então, o Squid, que seria um servidorzinho, né, um aplicativo proxy para você utilizar no Linux e fazer esses bloqueios aí. Perfeito, aluno? Tranquilidade? Mais uma. Um usuário digitou o comando VI, né, em um computador com sistema operacional Linux. Isso significa que ele deseja? Nós já vimos. VI é o quê? Abrir um editor de texto padrão, alterar a senha de usuário, mudar o arquivo de lugar, mudar o grupo do arquivo ou remover diretório. Nós vimos que o VI equivale a um bloco de notas do Windows. É um editorzinho de texto padrão que você tem embutido no Linux. Foi falado aí mais cedo. Perfeito, perfeito, perfeito. Então tá aí. Essa foi a nossa última questão. Espero que você tenha realmente aprendido o sistema operacional Linux. Espero que eu tenha atingido aí o objetivo, né, superado as suas expectativas. Caso precise, pode contar comigo, pode tirar suas dúvidas comigo quando necessário, que eu estou à sua disposição. Tudo bem? Espero estar sempre aí para poder te ajudar. Meu grande abraço, espero te encontrar aí nos próximos cursos do GRAM Online.